técnico Antônio Oliveira não comanda mais o Coritiba. O treinador foi demitido na manhã de ontem. Quem tem as informações é o repórter Nicolas França. Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Durou apenas 17 partidas a passagem do técnico português Antônio Oliveira pelo Coritiba, com 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 55%. Mas o que mais pesou para a demissão do treinador e da sua comissão técnica, anunciada pelo clube na manhã de ontem, foram os últimos 6 jogos sem vencer. 4 deles antes de uma parada de um mês para treinamentos, jogos treino, e havia uma expectativa de o Coritiba melhorar de rendimento, o que acabou não acontecendo. A série negativa começou após a vitória sobre o Humaitá, no Acre, pela Copa do Brasil. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Coxa perdeu em Ponta Grossa por 3-0 para o Operário. Depois, na abertura das quartas de final do Campeonato Paranaense, perdeu no oeste do estado por 3-1 para o UFC Cascavel. Na volta em Curitiba, o empate por 0-0, que acabou levando à eliminação precoce de um time que defendia o título estadual. Na sequência, mais um jogo no Couto Pereira, empate por 1-1 com o Criciúma, mas a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil veio nos pênaltis e também a manutenção do Antônio Oliveira. Agora, na retomada das partidas oficiais, com empolgação, após boas apresentações, pelas informações que levantamos nos jogos treino contra São Paulo, Corinthians e Londrina, o Coxa não conseguiu o resultado, Ficou no 3-3 com o Sport na semana passada, na abertura da terceira fase da Copa do Brasil no Couto Pereira, e a estreia no Campeonato Brasileiro foi péssima, o 3-0 para o Flamengo no último domingo no Maracanã. Mas a sinalização, dada inclusive pelo presidente em exercício do clube, o Glenn Stenger, ao comparecer na entrevista coletiva com o Antônio Oliveira, falar em união, era de uma permanência do treinador, era o que se apostava nos bastidores do clube, pelo menos até mais um jogo do Brasileirão, no domingo contra o Fortaleza no Couto Pereira, e depois, na quarta-feira da semana que vem, um duelo bem decisivo com o Sport, na Ilha do Retiro, valendo a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas algumas pressões, e o fato da diretoria alviverde rever conceitos, fez com que o treinador fosse demitido, então, na manhã de ontem. Tivemos nota oficial da torcida organizada Império Alviverde, muitas manifestações de torcedores coxas brancas pedindo a saída do Antônio Oliveira nas redes sociais, e também um grupo de conselheiros que pediu uma reunião com a diretoria para questionar os motivos da manutenção até então do Antônio no comando, mesmo sem rendimento da equipe e também sem resultados. Pelas conversas que eu tive com dirigentes, além do presidente Glenn Stenger, eles ouviram essas pessoas de fora da cúpula e sempre reavaliam o trabalho que vem sendo realizado. Decidiram então pela demissão da comissão técnica, além do Antônio Oliveira, outros 4 profissionais que o acompanhavam. Interinamente, o Leomir de Souza assumiu o comando do Coritiba para trabalhar nessa semana, mas a ideia da diretoria é agir bem rápido no mercado e já trazer um treinador, quem sabe anunciado ainda nesta quarta-feira. O que o Coritiba quer é que já na partida contra o Fortaleza tenha um novo comandante na beira do campo, também já pensando numa preparação para a partida contra o Sport, lá na quarta-feira pela Copa do Brasil. Alguns nomes são especulados, como o do Antônio Carlos Zago, que fez seu último trabalho bom aqui no Brasil pelo Red Bull Bragantino, estava por último no Bolívar, lá da Bolívia. Também o Roger Machado, que trabalhou por último no Bahia, sem grande sucesso, mas é um treinador conceituado, que também agradaria a diretoria alviverde. Por enquanto, o Coxa nega assim, os contatos, diz que está trabalhando num nome prioritário, que é mantido sob sigilo, e se as negociações avançarem, a gente pode ter novidades ainda hoje, então, de um novo comandante pro alviverde, chegando para substituir o Antônio Oliveira. Osmar. Tá certo, obrigado, Nicolas França. Não que eu acho que a saída do Antônio Oliveira tenha sido errada, longe disso. Eu só acho que faltou convicção aí para que o Coritiba já deveria ter feito isso há mais tempo, na verdade, para não se perder tempo, Perdeu muito tempo o time do Coritiba. Ô, Gil Rocha, Antônio Oliveira demitido, o que você achou aí da passagem do Antônio Oliveira pelo Coritiba e a saída dele, hein, Gil? Pois, Osmar, é aquela história, Antes tarde do que muito tarde.
Para quem não acompanha o dia a dia do Coritiba, para o restante do Brasil, assim, pessoal que só viu uma notícia hoje, fica estranho, né? O técnico ser demitido com uma rodada. E isso, aliás, são coisas do futebol brasileiro, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última que acontece. Mas, para quem está acompanhando o Coritiba, se sabia realmente que o técnico estava na corda bamba. É uma pena para o torcedor do Coritiba que a diretoria do time tenha demorado tanto para ter essa decisão. Poderia ter tido já mais de 40 dias atrás, depois da desclassificação no Campeonato Paranaense. E também, aqui cabe uma pergunta, né? Voltando mais ainda no tempo. Por que será, afinal de contas, que a direção Coxa Branca decidiu demitir Guto Ferreira, que vinha fazendo um trabalho bom e é muito mais experiente, para contratar o Antônio Oliveira? Mas isso aí vai ficar no passado, né? O fato é que Antônio Oliveira não conseguiu dar um bom padrão para o time e tem números muito ruins. E, além disso, nunca ganhou a simpatia do torcedor e enfrentava, sim, rejeição em peças importantes, entre integrantes importantes da direção do Coritiba, pelo seu jeito, inclusive no contato com a imprensa, no contato com a torcida. Enfim, Antônio Oliveira é passado, o Coritiba vai em busca do técnico e pena que perdeu 45 dias de preparação. Osmar? É verdade, concordo com você, Gil Rocha. Perdeu um grande tempo aí de preparação e agora o treinador que chegar vai pegar o bonde andando, né? É muito mais difícil de arrumar um time desta maneira. Errou aí, na verdade, o Coritiba em termos de planejamento, de preparação do time.